professora, Sim. pediu uma orientação. É porque ontem foi meu aniversário. Ai, feliz aniversário! Nossa, Deus abençoe, te dê muito anos de vida. Aqui, eu não estou entendendo, é que as pessoas não mandaram feliz aniversário para mim, mas aqui, tá vendo? Só que aqui, ó, eu não consigo, eu não consigo entrar. Só algumas pessoas eu consigo ver, as outras eu não consigo ver. Como eu faço? Na minha linha do tempo é onde? Aqui mesmo? Não, calma aí, e daqui da casa mesmo. Na linha do tempo. Aí clica aqui na verdade desses pontos pra cima. Clica aqui em você, vê seu perfil. Vê se é aqui. Aqui é esse, não é? Mas só que não vem todo mundo que eu queria agradecer, né? Entendeu? Não sei. Sei, olha, agora você me pegou, tá? Porque eu não. Ah, deixa eu ver aqui, mostrar mais. Ai, ó. Foi aqui. Nossa, calma que eu te mostro agora. Ai, professora. Mostrar mais. Bom dia, bom dia. Conseguiu? Bom dia. Ah, muito obrigada. Agradecer as pessoas, ó, tá tendo Um monte de gente. Uai, porque eu não sabia onde eu obrigada. Nada. Meu marido sabia. Eu também sou muito esse negócio de. Ah, eu também te fez. Eu sou meio. Deixa eu só acreditar no ponto. Eu tinha mandado mensagem lá no grupo, deixa eu ver. Hoje vou assistir a casa. Ah, coitada da Lade. Ah, eu respondi agora, você entrou. Ô, Lade, bom dia. Melhoras aí do joelho. Machucou o joelho. Nossa, é ruim demais machucar. Olha o que ela fez. Obrigado, Ruth. Bom dia. Você machucou como seu joelho? Levei uma queda da bicicleta. O Guidão pediu para trocar a cesta, menino. O menino, sei lá, ele encaixou, não entrou de vez. De repente soltou aquilo, o guidão ficou todo coisa. Eu não tive mais controle, tabaquei no chão. Nossa, porque ele fica mole, porque arranca aquele... Nossa! Isso. Nossa, Lade. Desse jeito. Que situação, gente. Mas foi grave? Não, até que só a pancada mesmo que deixou ele um pouco inchado e onde ralou, né? O resto tá tranquilo. Sim, não, ainda bem que não foi grave, porque vai resolver mais rápido, né? Mas mesmo assim, nossa, é muito ruim se machucar. Nossa. É verdade. Bom dia, Zé. Alguém também tinha mandado mais alguma coisa aqui. Kátia, estou trabalhando. Poxa. Deixa eu ver se tem mais recadinho de alguém. Aonde que tem esse coraçãozinho que mostra aqui? Aqui, ó. Aonde? Nesse aqui? Aqui na carinha feliz, ó. Aí, ó. Ah, mas tem uns aqui, uns que fica aqui, não tem, não? Calma aí. Pequenininho. Calma aí, deixa eu apagar. Aqui, ó. Quando você apaga a mensagem, tá vendo a carinha feliz aqui no cantinho? Tô. Clica nela. É esse daí? Não. É uns pequenininhos que tem, professora. Ah, clica aqui. Segura aqui nessa curtida. Aqui? É. Não. É esse daqui? Esse daqui é o do amém? menorzinho ainda que fica. Assim, ó. Uns pequenininhos. Aqui que tem no amei, ó. Agora aqui, não tem, não? eu conheço só da carinha feliz aqui, ó. É. Ou essa daqui, ó. Essa não. Essa mesmo. Obrigada. Nada. Bom dia, Elisete. Bora lá, então. Deixa eu... É meu... Bom dia, Ruth. Bom dia. Ai, tô sentindo saudade de você, hein? Tão longe. Saudade também. Sábado não deu para eu entrar.
Sábado você não participou, não? Não, não consegui. Ai, que pena. Mas já solicitou aula gravada? Sim, sim. Ah, então tá ótimo. Cadê meu óculos para poder fazer a chamadinha de vocês? Gente, só para lembrar, enquanto abre aqui meu negócio, só voltemos a... Eita, misturei tudo. Agora nós só iremos ter aula do dia 11 e no dia 18, antes das férias. Já falei isso na aula passada, mas eu vou ficar repetindo, né? Para a gente não esquecer. E aí a gente retorna no dia 8 de janeiro. Repete para mim escrever? Nós teremos só aula hoje, né? Semana que vem é outra. Então, a nossa última aula antes das férias é no dia 18 de dezembro. E só retornamos no dia... A aula, né? 8 de janeiro, a nossa aula. Por quê? O CECAP, ele entra de férias do dia 20 e no dia 4 retorna o CECAP. Mas a aula de vocês, né? É no dia 18 e depois no dia 8 de janeiro. Obrigada. Nada. Camille, a Camille faltou. Kátia falou que ia faltar, trabalhando. Elisete tá aí, Ju tá aí, Lade tá aí, Leiliane faltou, Lisandra faltou, Luana faltou, Mai tá aqui, Miriam faltou, Regina faltou, Rosângela tá aqui, Sabrina faltou, Tânia tá aí, Paty faltou, Zê tá aí, Andressa faltou, Nayara faltou. Deixa eu ver. E ela? Nayara faltou. Nayara, duas aulas, acho que Nayara tá faltando. Nayara faltou. Lília faltou. A turma de vocês também está na reta finalzinha, final do final, para a gente já finalizar também o curso, né? Falei na semana passada, mas vou aproveitar o embalo, já falo agora de novo. A turma de vocês finaliza no dia 22 de janeiro, tá? Não está longe. 22 de janeiro que finaliza. Tá pertinho aí já. Isso. Já vou encaminhar o exercício para vocês. Já vou encaminhar em dois formatos aqui.
Pronto. Já estou enviando em outro formato aí para vocês. Meu áudio está falhando. Tá falhando para todo mundo ou só para a Lade? Para me saber aí, gente. Para você Sim, também tá tá falhando? falhando. Tá falhando? Tá falhando para mim também, Ruth, Tânia. Nossa, deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer aqui? Sei que não tem nem Wi-Fi. Deixa eu só encaminhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar sair da aula e voltar para ver se melhora o meu áudio. Voltei. Saí e retornei para ver se por acaso vai dar uma modificada. Vamos ver aí, né, gente, se vai melhorar. Se não melhorar, posso ver se tentar de alguma outra forma, né, para ver se melhora aí. Qual é a página do livro novo? Ah, sim. Antes da gente falar da página do livro novo, acabei de encaminhar o exercício, então primeiro eu vou dar uma comentada aí do exercício da semana passada. Que foram as seguintes perguntas. De quem eu recebi? Eu recebi de Lade, Kátia, Zenira, Rosângela e Juliane, tá? Então, vamos lá. Oi, Ruth, o meu não foi, não? Você é... Tânia. Tânia, deixa eu ver aqui, que eu acabei de fechar. Tânia, não veio o seu. Eu posso reenviar de novo? Será que por que não foi? Olha, eu não sei o porquê que não foi, na verdade. Eu não sei se foi aquela quando vai aquele negócio lá do Google perguntando se ele é um robô, se lá aconteceu alguma coisa, mas você pode se encaminhar de novo aí. Então tá, eu vou encaminhar de novo, então. Tá bom. Obrigada. O meu não Tchau. pergunta, não, negócio de robô. Esse trem é doido, às vezes ele pergunta se é robô, às vezes ele não pergunta. Eu não entendo esse negócio do Google, não. Ele dificulta a nossa vida. Ele dificulta muito a nossa vida. Primeira pergunta é a seguinte: quais são as dificuldades de implementação que a educação especial enfrenta? Aí falou o seguinte: a garantia que jovens tenham acesso à aprendizagem, falta de condições necessárias. E, gente, sim, tá? Na verdade, vamos lá. A garantia de acesso à aprendizagem, a escola pública hoje, ela, entre aspas, tá, gente? Ela garante. Ruth, mas a escola pública ela pode negar vaga para uma criança com uma deficiência física, intelectual, transtornos globais, altas habilidades, superdotação, pode negar vaga para essas pessoas? Não. Porém, a gente sabe que existem outras formas de negar vagas. Por exemplo, ela diz assim, a escola já está cheia, ou não vai ter, não vamos ter condições. Exatamente. Todas elas têm que estudar. Na escola particular, ela pode sim negar vaga. Sim, sim. Mas ele tem que estudar. Quando eu falo que a escola particular ela pode negar vaga, gente, ela pode pelo quesito de falar bem assim, que não há vaga na escola. Mas, na lei, a gente não pode negar vagas para aquela pessoa por conta de alguma deficiência, tá? Porque isso daí a gente classifica como uma discriminação e nós não vamos estar cumprindo de acordo com a lei.
Mas a gente sabe que há diversos pontos aí, isso é uma das dificuldades nossa atualmente. E realmente as faltas de condições necessárias, é óbvio, aí, na estrutura, materiais e tudo mais. Aí colocaram o seguinte, falando em estrutura, aí vocês escreveram uma resposta. As adaptações de espaço físico, pois leva tempo e investimento. Calma aí. Pois leva... Ah, não está compartilhando a tela. Ai, quando eu saí, a tela parou de compartilhar. Pois leva tempo e investimento. Onde também o querer profissional, capacidade para trabalhar com essas crianças. Gente, sim, tá? Para adaptar um espaço físico, para se criar, demora muitos anos. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma escola que quem mora aqui perto já percebeu. E eu vou dar um exemplo porque eu estudei ela. O ABL aqui de Laranjeiras. Tem um ABL, o ABL, quando eu estudei nele, eu estudei em 2015, entrei na faculdade, 14, 13, 12. Eu estudei no ABL em 2012, aqui em Laranjeiras. Eu estudei só alguns meses. Depois do ABL, ele foi transferido para perto do Parque da Cidade, um pouco para frente ali, onde era uma faculdade. O ABL, ele começou no final, ali no meio de 2012, para lá. Eu já tinha mudado de escola, mas no meio de 2012 para lá, eles começaram a destruir para começar a construir o ABL. 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tem 9 anos que a escola está construindo e está no ferro ali. Se vocês passarem por aqui, vocês vão ver. Que aqui em Laranjeiras. Aí imagina. Não, tem pouco tempo que ela está construindo, somente 9 anos. 9 anos de construção. E será que com esses 9 anos de construção, ela já vai estar adaptada para uma criança especial? Não sei, né? Porque pode ser que eles criem uma escola adaptada, mas pode ser que também não criem. Gente, é tão complexo, porque isso tem que ser... O planejamento, as coisas do nosso governo, os planejamentos, eles são tão assim, ó. Como que a gente demora tanto tempo para a construção de uma escola? Poderíamos estar com mais crianças na escola, uma qualidade melhor, um desenvolver melhor, e não é o que acontece. A gente sabe que as coisas demoram anos e mais anos, e pode ser que, eu falei que passaram 9 anos, mas pode passar 15 anos construindo ali ainda. É uma coisa assim, já era para ter terminado. Perfeito, já era para ter terminado. Porque imagina, se lá, fala bem assim, o seguinte, se fosse um projeto, vamos criar uma escola que a gente vai querer criar uma escola mais inclusiva, aonde que as crianças especiais, com alguma condição especial, né, vai conseguir entrar com maior facilidade na escola. A gente tem um projeto dentro da escola, tem espaço ali para fazer isso, muito espaço, mas não é a propósito do governo atualmente. Não se preocupa, gente, de fato, com essa pessoa especial, essa pessoa com deficiência. Não é uma preocupação, tá? E isso que eu queria falar, linkar aí, que é muito triste. Passam-se anos e mais anos, há investimentos que a gente não sabe aonde que está, como que é a frase? Cadê o dinheiro que estava aqui? Onde perdeu? É uma frase assim. Mas a gente não sabe aonde que está o investimento. E não investe-se em crianças com alguma deficiência. Não há esse investimento. E aí fica sempre uma para aí da sociedade, que não deveria acontecer, né? E também essa questão de profissionais capacitados, é tudo muito complexo, porque o profissional ele pode ser capacitado, mas também não há, quando a gente fala dessa questão da educação especial, é ótimo, é essencial, porém é um professor para uma escola toda. Então, olha que situação, você tem um professor para uma escola de vários e vários alunos. Ele pode estar capacitado, mas ele não vai conseguir desenvolver tão bem todos aqueles alunos da escola. Já era para adaptar a escola para eles. Exato. Mas não pode ser uma escola só para eles, porque eles vão se excluir. Poderia adaptar o seguinte, exemplo, eu vou falar de uma escola que eu trabalhei. Lá tinha um professor de educação especial e aí começava do 5º ano ao 9º ano. Então, quinto, 6º, 7º, 8º, 9º. Só eram 5 anos aí diferentes, né? 5 anos diferentes. Só que cada ano não tinha só uma turma. Então, tem 2 turmas de 5º ano, 2 turmas de 6º ano. E aí, imagina que na escola deve ter uns 500 e pouco, 600 alunos.
de 500 e poucos, 600 alunos, somente um turno para um professor de educação especial? Você acha que você vai ter só um aluno especial? É o que acontece atualmente. Então, quando fala que o profissional ele tem que ser capacitado, ótimo, ele é capacitado, mas para dar aula para poucos alunos, não para dar aula para tantos alunos assim. Acaba dificultando a aprendizagem daquela criança. Às vezes, gente, tem pessoas que têm condições especiais. Condições especiais, fala assim, condições diferentes de lidar, que não tem uma deficiência tão grande. Porém, ela precisa de um acompanhamento. Saiu essa semana, eu até mandei aqui para mim mesmo, para poder mostrar para vocês, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. 2 pontos, antes de eu falar desse outro. Agora, por exemplo, foi sancionada uma lei que as pessoas têm transtorno de déficit TDAH, transtorno de déficit de atenção e acho que era dislexia, alguma coisa assim. São as mesmas coisas. Transtorno, dislexia. Não, mas tem um pouquinho diferente, mas eles se complementam também. E aí, o que acontece? Foi sancionada uma lei aonde que essa pessoa, essa criança, ela agora tem que ter acompanhamento em sala de aula. O que antes não precisava de ter acompanhamento. Mas, gente, é super necessário um acompanhamento. Não, isso sancionou esses dias. Ali não, aquele momento. Bom dia, prof. Bom dia. Cheguei, sou eu, Nayara. Beleza, né? Demorei, mas cheguei. Mas chegou mais alguém aqui também, ó. Só você não. Aí eu, você e Paty. Eu Bota minha também. presencinha aí. Deixa eu botar logo. Mas isso que você está falando, Rosângela, o professor pode ficar em cima, mas ele precisa dar mais atenção. E imagina, um monte de alunos em sala de aula, como que te dava uma atenção um pouco maior? Acabava sendo difícil. É igual tipo assim, ela me ensinava ali agora. Já esperava 5 minutos, ela me perguntou, não sabia. E não é por mal de falar, eu não sei, porque acontece por questão da dificuldade, da deficiência, desse transtorno, na verdade, que a pessoa possui. Hoje, graças a Deus, Bota a presença pra mim. eu tenho mais facilidade. Sozinha, entendeu? Mas eu aprendo, eu desenvolvi muito. Sim, sim. Mas com o passar do tempo, se a gente for trabalhando, desenvolvendo, vai desenvolver mais ainda. Mas se não for trabalhado também, acaba-se a pessoa tendo maiores dificuldades. E é comum. Porque precisa ser trabalhado. Botei, era Kátia, Paty e Nayara, né? Ah, não é Kátia, não é Lisandra. Isso. Oh, meu Deus, era Lisandra. Calma aí, Kátia não tá. Lisandra. Opa. Desculpa, Liz. Pronto, botei aqui a presença. Beleza. Eu até coloquei aqui, eu achei apareceu no meu celular também, mas achei bem legal, já que a gente está falando da questão da educação especial. Ah, tá, mas antes faz parte, isso daqui vai fazer parte da educação especial e da educação inclusiva. Aonde, por exemplo, até salvei reportagem, a menina de 5 anos tem uma condição rara que causa demência. Aí colocaram aqui os pais. Cantamos todas as noites para que ela não possa nos esquecer. E aí, o que acontece? Essa menininha, cadê ela? Ela nasceu sem deficiência alguma, porém, com o passar dos anos, com a idade, essa doença que ela tem, ela vai causando demência nela. Ela perde a visão, a audição é a única coisa que não perde, mas perde a visão, e o cérebro, né, ele vai ficando com demência, ele vai essa doença ela vai trazendo demência aí para essa criança. E aí, a tendência dela é que ela não... Cadê qual é a idade? Acho que não passa dos 15 anos ou 16 anos, alguma coisa assim, gente. Cadê?
Enfim, não achei, mas eu não vou ficar focando nele aqui, não. Depois vocês leem a reportagem. E aí, ela não vai passar... Hoje, né, com a ciência que nós temos atualmente, tem um tratamento, porém, quando chega uma determinada idade, normalmente ela não aguenta e não passa dessa idade. A pessoa ela vem a falecer. Mas é muito interessante porque como que eu tenho que trabalhar em sala de aula? A princípio, eu tenho que fazer uma educação para ela normal, depois ela já vai se enquadrar numa educação inclusiva, porque ela já vai ter uma condição diferente das outras crianças, e posteriormente ela já vai se enquadrar. E posteriormente ela já vai se enquadrar na educação especial. Normalmente não acontece dessa forma, tá? Não, o que acontece? No início ela vai ter uma vida normal, igual qualquer outra criança. Então, antes, agora ela tem acho que 6 anos. 6 anos. Quando ela era menor, ela tinha uma vida normal como qualquer outra criança. Então, dentro de sala de aula, ela teria um tratamento normal, porque ela é normal. Só que depois ela vai se enquadrar a educação inclusiva. Por que, Ruth, que ela já se enquadra a educação inclusiva? Porque agora o desenvolver dela vai começar a regredir. Ela está desenvolvendo, mas vai começar um regresso do nada, vai começar certos regressos. E aí a gente vai ter que estar muito atento, vai ter que incluir ela em sala de aula, vai ter que trabalhar de uma forma diferenciada para ela. E depois ela já vai se enquadrar a educação especial, mas por que ela se enquadra a educação especial? Porque ela já vai começar a desenvolver o quadro de demência, que é o que a doença rara dela faz com que aconteça. Além do quadro de demência, ela vai ficar cega. Então, a mãe dela falou que agora ela com 6 anos, ela já está cega, já perdeu a visão. Antes ela tinha visão, agora não tem mais a visão. E o quadro de demência vai desenvolver e vai se agravando com o passar do tempo. É uma situação, eu nunca tinha visto esse negócio, mas assim, é uma condição genética, é uma doença que não tem como, hoje tem um tratamento, mas o tratamento ele é muito caro, mas mesmo assim não é garantia que a pessoa não vá ter a demência. Complicado. Lá de entrou por 2 lugares. Vou enviar para vocês aqui, caso vocês queiram ler posteriormente, quer entender um pouco mais sobre a reportagem. Achei bem interessante para poder... Aí uma coisa bem legal que os pais fizeram, para que ela possa lembrar, cada pessoa, isso é uma questão de educação também inclusiva, gente. Cada pessoa canta uma música. Exemplo, o pai dela tem uma música. Aí a música é, sei lá, aí da mãe tem uma outra música. Da avó tem uma música e do avô tem uma música. E o tempo todo fica cantando a música para que ela possa se lembrar de quem são aquelas pessoas. Eles estão fazendo isso, está fazendo um trabalho porque sabe que ela vai regredir posteriormente. É uma questão bem interessante, mas bem complexa. Voltando aqui às perguntas, né? Aqui falaram a mesma coisa também das dificuldades de implementação, falta rampa, as colheres, né? O surdo não tem como interagir em sala de aula, às vezes, por falta de um intérprete, uma falta de condição necessária para a operacionalização de um projeto pedagógico. Gente, perfeito. Aí vem a próxima pergunta, né? O que é tecnologia assistiva? Aí vocês colocaram. Todo e qualquer recurso ou serviço que visa dar assistência e reabilitação para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência, facilitando o desenvolvimento das tarefas diárias, perfeito. São objetos que promovem a independência da criança, sendo assim uma inclusão social, ótimo. Facilita a vida da pessoa, ótimo, perfeito. Foi um termo recentemente, é um termo ainda recente, desconhecido pela maioria das pessoas. A tecnologia assistiva é tida como qualquer recurso ou serviço que visa dar assistência. Sim, assistência principalmente para as atividades cotidianas. Gente,
o principal ponto é dar assistência para atividade cotidiana, para que essa pessoa seja totalmente independente. Essa que é a ideia da tecnologia assistiva. Eu quero que essa pessoa ela não dependa de mim para viver, eu quero que ela seja independente no que ela vai fazer. Então, a ideia da tecnologia assistiva é essa também, né? É um termo utilizado para identificar todo artesanal de recursos e serviços que contribui para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiências, consequentemente, promover uma vida independente e inclusão, realmente, até acabei de comentar. Aí colocaram assim, uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias, práticas concebidas e aplicadas para melhorar os problemas encontrados pelos indivíduos com deficiência. Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, serviços, que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Arrasaram, tem nem que eu comentar, né? Perfeito. E aí, fiz mais uma perguntinha. Cite uma tecnologia assistiva. Aí colocaram auxílios para a vida diária para tarefas rotineiras. Exemplo, colocaram lá em cima uma colher. Auxílio para uma vida diária. Aquela colher tortinha. Recursos de acessibilidade ao computador. Perfeito, computador. Ou um celular para o comando de voz. Aonde fala bem assim, igual aqui, né? Ok, Google. Aí fala bem assim, faz isso, né? Aí ele vai ligar e ativar questões dentro de casa. O nosso Google atualmente... ela respondeu. O nosso Google do celular, ele não é tão bom igual eu mostrei para vocês da Siri, que é da Amazon, aonde que se você tiver uma casa digital, uma casa tecnológica, você consegue utilizar com maior facilidade. Do Google, ele demora a entender os certos comandos. Aí colocaram também síntese de voz em braille, perfeito. Teclado Colmeia para deficiência, ótimo. Lápis com cabo curvo, né? Mais grosso, teclado adaptado, leitores de tela, perfeito. Aí colocaram aqui fisioterapia. A fisioterapia, ela é ideal, sim. Só que ela não vai ser uma tecnologia assistiva, porque a fisioterapia vai ser para a vida daquela pessoa, por desenvolver dos membros, né? Já a tecnologia assistiva é uma coisa tecnológica, é um recurso para facilitar a vida daquela pessoa, para que ele se torne independente, tá? Exemplo, eu até citei em sala, aquela cadeira de praia, a cadeira de rodas que leva até na praia, é uma tecnologia assistiva, onde que ele vai ter uma independência para conhecer o mar, para ir no mar, às vezes, até pela primeira vez. Porque, gente, o mar, para uma pessoa que tem deficiência, ele nem é uma coisa legal, porque como que ele vai entrar com a cadeira de rodas? Vai agarrar tudo ali. Tem que ter uma condição mesmo para poder chegar aí, né, numa praia. Às vezes a gente não percebe o quão simples a vida da gente que tem um corpo totalmente perfeito. Quando a gente só começa a perceber a dificuldade de uma pessoa com deficiência quando a gente passa por certas situações ou quando tem na nossa família, tá? É muito complexo, porque a gente não começa a perceber o quão é difícil a vida daquela pessoa. Com as nossas calçadas, gente, não tem estrutura nenhuma. Vou colocar uma pessoa para andar aqui nessa calçada de Laranjeiras até anda, mas no meu bairro é assim, ó. Uma calçada aqui, outra calçada assim, outra calçada com piso, outra calçada sem piso. A sem piso é melhor, porque com piso a gente derrapa. É muito difícil, não tem acesso nenhum. Agora que eu voltei aqui na tela para olhar aqui, para pegar, diminuir, bate com essa bebezinha aí, coisa fofinha, gente. Que coisa fofinha. É ruiva ela, será? Olha que bonitinha. Ela não é ruiva, não é não? É mesmo? Manda tchau, Bel. Que linda, Bel.
É porque acho que é a câmera, tá deixando o cabelo dela meio avermelhado, sei lá. Ela é mais lourinha. Que fofinha. Coisa mais linda. Isabela, vem cá, Isabela. Aparece aqui. Isabela. Isabela, vem, Isabela. Aqui, né? Isabela não tá querendo aparecer. Em compensação, a Mel quer aparecer. Coraçãozinho para ela. Coraçãozinho pra você também, Mel. Coisa fofa. Você instalar o dedo. E eu não sei com esse aqui. Nossa, mas você vai aprender. Tenho certeza, daqui a pouco você vai estar instalando os dedos tudinho. Você vai dominar a aula? Uhum. A aula de inglês. Não é de inglês. Vai ser de inglês. Ó, Brindiane. Agora quietinho. Mostra como que ela tá entendendo tudo, que ela falou que a aula é de inglês. Tá dominando a aula. Deixa ela ficar quieta. Vamos lá, gente. Nossa frase motivacional de hoje é a seguinte. Nossa frase motivacional de hoje é a seguinte. O que não te desafia, não te transforma. E às vezes nós temos que nos autodesafiar, colocar certos propósitos. Será quando que eu vou chegar ali? O que eu posso fazer para alcançar determinado ponto, determinada forma ali? Como que eu posso me planejar para chegar lá? Gente, às vezes a gente precisa de ajudas, precisa de visões diferentes e tá tudo bem, tá? Tava vendo um vídeo tão legal hoje do... Oxe, gente. Não era Maurício de Souza, não. Esqueci o nome dele. Ele é um pensador e ele é tão importante para nossa... Enfim, não lembro o nome dele agora. Que ele falou o seguinte, que o conhecimento, as coisas da nossa vida é tipo um ditado chinês. Como que é o ditado chinês? Que você tá aqui e aí duas pessoas estão vindo com um pão. E aí quando as duas pessoas se cruzam com o pão, elas fazem a troca de pães, que é o ditado popular lá na China. E aí quando acontece troca popular de pães, o que isso quer dizer? Que é uma troca de conhecimentos também. Não quer dizer um pão de fato, mas é uma troca de conhecimentos, é uma troca de desenvoltura. E nem tudo, por exemplo, quando a gente fala, o que isso tem a ver, Ruth, com o que não te desafia, que não te desafia, não te transforma. Tem vezes que a gente precisa da ajuda do outro também, conhecimentos do outro. E aí o outro pode nos ajudar também nos nossos desafios, nas nossas metas. Mas eu não tenho que deixar que o outro siga os meus objetivos. Aí quem tem que fazer sou eu. Quem tem que correr atrás dos meus sonhos sou eu, né? Eu não sei, eu vou botar expectativa nos outros, eu sempre falo. Aí a gente vai se decepcionar, né? Não vai ir para lugar nenhum. Enfim. Hoje, a página aí, né? Deixa eu ver. Vamos falar de deficiência visual, página 75. Isso mesmo? 7,5 aí, galera. Isso. Isso. Vamos lá, gente. A deficiência visual é uma perda. É considerado, tá, gente, como deficiência visual. O comprometimento também parcial, de 40% a 60% da visão. A pessoa que enxerga, por exemplo, só 40% é considerado como deficiente visual. E, claro, também a pessoa que tem uma perda total da visão, aonde não enxerga nada. Então, de 40% a 60% também é considerado deficiente visual. Às vezes a gente acha que deficiente visual são pessoas com doenças como miopia, astigmatismo ou hipermetropia. Astigmatismo. Isso.
É difícil, mas isso não é considerado, por exemplo, como um deficiente visual. Não, ele usa lente. Exatamente, porque usa lente, você usa um óculos, e tudo que pode ser corrigido com óculos ou uma lente, ou de forma cirúrgica, e você consegue enxergar, não é considerado mais como deficiente visual. Ah, fiz a cirurgia e estou enxergando. Você não é deficiente visual. Não, só tá pensando. Sim, sim. Se eu gostar aqui. Exatamente. E aí, a catarata, como você falou também, você falou, a catarata, depois de um tempo, ela tampa a visão e a pessoa pode ficar cega. Então, mas pode ser resolvido cirurgicamente. Minha mãe também fez a cirurgia de catarata e foi resolvido. Tudo bem. Aquela também que a pessoa fica com pressão no olho é... Tipo assim, ó, o olho fica piscando. Não, que tem é... Ai, meu Deus, esqueci aquela... Pressão nos olhos. Pressão no olho. Aí agora eu falei assim, eu disse, tá da hora. Tá fazendo ó. Aqui, ó, isso daqui, eu queria falar de um outro negócio, mas também, ó, por exemplo, tem aquela pressão nos olhos. O que é pressão nos olhos? É uma pressão alta causada por um desequilíbrio entre a produção de um líquido ocular, chamado humor aquoso, e sua eliminação devido ao mau funcionamento dos canais que fazem a drenagem desse líquido e o que leva a um acúmulo de líquido dentro do olho. E, como consequência, ocorre um aumento da pressão ocular. Além disso, alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento da pressão do olho. Pressão alta no olho, que inclui diabetes, pressão alta, anemia, histórico familiar, isso daqui, ó, glaucoma, que eu queria dizer, hipertensão ocular, ter mais de 40 anos, miopia grave, produção excessiva de líquido ocular, obstrução do sistema de drenagem no olho, uso prolongado de medicamentos como corticoides, pendicirona ou dexametasona, trauma no olho causando pancada, sangramentos, tumor ocular ou inflamação, realização de cirurgia ocular, especialmente realizada por tratamento das cataratas. E, ó, além disso, a pressão ocular alta é mais comum nas pessoas afrodescendentes ou hispânicas. Gente, o que é isso? Essa pressão, normalmente vai colocar colírio, vai fazer alguns tratamentos aí, mas pode deixar a pessoa cega também, tá? Se não for tratado, se não for cuidado. Então, essa questão do diagnóstico para observar o que vai ser observar tem que ser observado o quanto antes. Quando a gente fala quando eu falo assim, não são deficientes visuais pessoas com certas doenças, eu lembro uma vez que eu era novinha, né? Foi meu primeiro Enem que eu fui fazer. E eu era adolescente, aí eu coloquei que eu tinha uma deficiência visual porque eu usava óculos. Mas isso foi uma ignorância minha e tem uma ignorância de conhecimento. E pode ter outras pessoas, por também não conhecer, por não saber, acham também que as pessoas que usam óculos, que tem, que a gente falou, miopia, astigmatismo, ou pressão alta nos olhos, ou hipermetropia, ou dentre outras coisas, que podem ser corrigidas, então, com a ajuda de óculos, ou lente de contato, ou fazendo uma cirurgia. Isso não configura, tá, gente? Deixar bem claro aí como um deficiente visual. Deficiente visual, então, é o comprometimento parcial de 40% a 60% ou perda total da visão. Qual o objetivo aí desta área aí da deficiência visual? Gente, a deficiência visual no cego ou com baixa visão, nós temos que oferecer apoios necessários para que ele tenha acesso à igualdade dentro da sala de aula, igual qualquer outro aluno. Tinha um filme bem legal que eu assisti uma vez.
Tudo bem. Professora, Sim, o livro didático transferido para o Braille é obrigatório em todas as escolas? não. É obrigatório só quando tem uma pessoa com alguma deficiência visual dentro de sala de aula. Sim, vamos supor que tem um aluno, mas a escola é obrigada a ter. Se eu tenho um aluno, eu tenho que ter um livro para adaptar para ele. Aí a escola vai ter que ter a obrigação. O que acontece? É aquela questão do problema das dificuldades de implementação que a gente até abordou na aula passada. Que a escola ela tem a obrigação de trazer, sim, um livro, uma inclusão para esse aluno com essa deficiência visual. Só que é bem difícil a gente ter um aluno deficiente visual em uma escola regular, porque nem sempre dá essa assistência, uma qualidade na educação. Às vezes fica meio perdido ele e não trabalha de uma forma que poderia trabalhar. Por quê? Os livros aí em braille, esse professor vai estar tudo traduzido para ele corretamente ou não vai estar? Acaba sendo muito complexo. Assim, o nosso governo hoje não dá assistência. Eu falo nosso governo hoje, gente, mas há um bom tempo, até do passado até hoje, não dá uma assistência a essas pessoas com algum tipo de deficiência. Deficiência visual também não muda. Não há uma boa assistência dentro de sala de aula. É muito problemático, né? Por mais que eles querem estudar, querem desenvolver, queremos trabalhar, mas não dá para trabalhar da melhor forma e com a melhor desenvoltura. Tinha um filme bem legal que era baseado em fatos reais. Poxa, se eu soubesse aqui o nome, aonde que o rapaz, o menininho, ele é abandonado, a família doa ele para outra pessoa, por ele ter essa deficiência, e numa escola. Não é nenhum desses. E numa escola, a pessoa começa a trabalhar, não é um filme brasileiro, trabalhar essa deficiência com ele, e aí ele desenvolve ainda mais. Por mais que ele tinha essa deficiência visual, ele conseguiu desenvolver, crescer, viver uma vida uma vida tranquilamente, incluso aí. Só que é tão difícil. Ai, gente, é difícil demais. Que era tão antigo. Enfim, não vou achar, não. Se um dia eu achar, eu queria mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar para vocês esses filmes bem legais. Enfim, não vou encontrar. Porém, gente, a pessoa com deficiência visual, desde o passado, ela não era uma pessoa incluída na sociedade, aonde que a família também não sabia muito o que fazer, não tinha muitos materiais escolares. Se hoje, né, igual a pergunta de Ju, o material escolar vai ter acesso. Se hoje não tem acesso, um bom acesso, né? Tem um acesso, mas não tem um bom acesso. Imagina no passado. É mais difícil. Eu não sei se alguém de vocês chegou a estudar com uma pessoa com alguma deficiência visual dentro de sala de aula. Eu, Ruth, nunca estudei, nunca conheci, nunca vi em sala de aula. Eu já estudei com pessoas surdas, mas nunca estudei com pessoas cegas. Mas por quê? Pela falta de acesso. Porque não tem esse livro específico ali, né? Com braille para essa pessoa, né? Aí, gente, veio um tópico esses dias na internet que eu não posso chamar uma pessoa de cega. Tava lá discutindo, falando, essa pessoa, ela é cega. A pessoa cega, deixa eu ver aqui, ó, a palavra. A pessoa cega, ela não enxerga nada. É diferente de uma pessoa com baixa visão, tá? A pessoa cega, ela não tem falta da percepção da visão, então, e aí ela vai enxergar de forma fisiológica ou neurológica. Então, a cegueira total, ou chama aqui, simplesmente amaurose.
característica, então, a perda da visão. A pessoa, ela não enxerga, por exemplo, uma luz, uma forma, ela não enxerga nada. E essa cegueira, ela pode ser congênita ou pode ser adquirida. Porém, a pessoa cega, ela não enxerga nada. Então, ela enxerga um vulto aqui. Não. Enxerga luz, não enxerga nada. Enxerga a pessoa, nada. Tá de perto, ela vai enxergar? Não. Diferente da pessoa com baixa visão. A pessoa com baixa visão, ela enxerga assim, vultos, luz, ela vai enxergar se estiver bem perto aqui dela, se botar uma claridade, se botar uma claridade, não, falei errado, se botar uma lupa aqui, então aquela lupa de aumento que eu mostrei para vocês na semana passada como uma tecnologia assistiva, só que tem fatores diferentes. Então, eu não posso chamar a pessoa de cega? Pode, porque ela é cega. Agora, a pessoa cega, a pessoa com baixa visão, eu chamar ela de cega, aí eu já vou estar me referindo da maneira errada. Eu prefiro, quando a gente está se referindo a outra pessoa, para a gente não poder errar, a gente pode falar uma pessoa com alguma deficiência visual. Ponto. Para a gente não errar aí, porque a gente sabe que hoje tudo é muito cobrado, tudo é muito falado aí na internet, o modo como a gente fala, o modo como a gente se refere ao outro, mas tem essas diferenças aí, tá bom? Então, a pessoa cega, ela vai precisar tanto... A pessoa com baixa visão, ela nem sempre vai precisar. A pessoa cega, ela vai precisar de um sistema de escrita e de leitura em alto relevo, denominado, então, como Braille. Essa tecnologia assistiva, o Braille é considerado como uma tecnologia assistiva, tá, gente? Por quê? Foi desenvolvido softwares, leitores de telas, livros digitais acessíveis para essa pessoa cega. A pessoa com baixa visão, não necessariamente, ela vai precisar de entender ou de ler em Braille, porque ela enxerga pouco, mas enxerga, tá? Mas o ideal, mesmo que a pessoa com baixa visão, é sim a gente trabalhar o Braille com ela, porque se no momento ela não tiver com alguma coisa para facilitar ali a vida dela, né? Uma lupa de aumento, alguma coisa. E aí, para ajudar ali, é legal que ela aprenda e desenvolva o Braille. Mas tem a necessidade? Não, tá bom? Agora, uma coisa bem interessante que eu pulei, mas eu quero comentar também. Aquelas bengalas, elas possuem cores, vocês sabiam disso? A gente não, a gente não repara, né? Não conhece. E aí, branca. Por exemplo, essa branca ou prata, né? Que a Maiane falou lá, para mim era só essa, é a mais comum de ser vista. É onde que a pessoa é cega. Isso significa, com essa bengala da cor branca, a pessoa ela é 100% cega. A pessoa que possui baixa visão, ela utiliza a bengala na cor verde. Então, a pessoa com baixa visão, lembra que eu falei, enxerga vultos, luzes, enxerga pouco. Sim, pode sim ter um cachorro que chama... É labrador. Não, é labrador, mas eu ia falar que tem um nome específico para esse cachorro. Mas tão legal assim. Vou comentar um pouco sobre ele. Comentar sobre ele agora. E a pessoa que ela é surda e cega, ela utiliza a bengala vermelha e branca. Bem interessantezinha, é uma coisa que a gente não tem muito conhecimento. Vou até mandar para vocês essa imagem aqui. Vermelho e branca, surdo e cego. Maiane falou uma coisa bem interessante aqui. Cão-guia, era isso não que eu estava querendo lembrar. Que é o cão-guia também. A pessoa cega, ela pode utilizar o cão-guia. Qualquer cachorro pode ser um cão-guia? Não.
O cão-guia, ele vai ter que ser treinado, adaptado para essa pessoa. Mas a pessoa que é cega, ela não vai saber ensinar. Tem que ter uma pessoa para... Exatamente. Tem que ter uma pessoa antes para pegar e ensinar esse cachorro para que ele possa se adaptar àquela pessoa cega. Então, a pessoa com portador de alguma deficiência visual, eles utilizam esse... Oi? Sim. Só que o problema vou falar o problema do vira-lata. Por que o vira-lata não faz isso e somente esse cachorro aqui? Na verdade, nem o labrador que está aqui, o Golden Retriever. Por quê? O vira-lata, ele vai misturar algumas raças. E tem raça que, por exemplo, é mais agitada. Eu tenho, por exemplo, a Amy lá em casa. Amy, minha cachorra... Cadê? Tá aqui a capinha. Ela tá aqui. Vou mostrar aqui. Ela vai visitar. Aqui, vou aumentar aqui. Aqui, ó. Essa cachorra aqui, ó. Opa! Essa cachorra, ela tá só com essa cara aqui de deboche. Porém, ela pula muro, se você abre o portão, ela sai correndo. Por mais que você treina ela não dá paz. Ela é uma cachorra 200 agitada. Agitada. Se acontecer uns fogos aqui, igual ontem, soltaram fogos lá perto de casa, ela vai quase quebrar a porta. Ela é uma cachorra que não dá para se adaptar para uma pessoa cega. Porque imagina, soltar fogos, ela vai querer correr na rua. Vai arrastar o cego. Exatamente. Vai arrastar ele vai se machucar, não vai conseguir. Por isso que normalmente é feito com esse cachorro Golden Retriever ou Labrador, que eles são cachorros mais calmos, cachorros que ficam mais tranquilos. E aí, desde o nascimento deles, eles já vão começar a treinar. Gente, esse treinamento feito com esse cachorro, ele dura, acho que uns 4 anos, 5 anos, deixa eu ver. Aqui, ó, um portador trabalha como guia por aproximadamente... Não, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Desde pequeno. Quanto tempo leva para... Ó, para que o pet se torne um cão guia, o treinamento leva cerca de 2 anos. Sendo que após esse período, o pet precisa passar por uma fase de adaptação, junto com a pessoa com deficiência visual que irá guiar. Então, aqui, bem legal. Aqui vem as perguntinhas, ó. Qualquer cachorro pode se tornar cão-guia? Que foi a pergunta de Maio. Não. Para ser um cão-guia, precisa que o cachorro tenha um temperamento dócil e obediente. Além disso, é fundamental que o cachorro cão-guia seja forte e tenha porte médio ou grande. Afinal, ele deverá ter a força para guiar um ser humano. Por conta dessas características, as 2 raças mais usadas como cães-guia são Labrador e Golden Retriever, que é o que a gente comentou. No entanto, também é possível fazer um treinamento com outras raças, como pastor alemão. Na Nova Zelândia, existem casos de sucesso com cães sem raça definida, que é o vira-lata, que se tornaram cães-guias. Só que é o que eu falei, o vira-lata, ele nem sempre um é igual ao outro, por ser mistura de raças. Então, pode ser que o cachorro aqui não seja tranquilo e o outro seja super agitado. É muito complicado, tem que ser visto desde o nascimento aí. Ó, como é o treinamento de um cão-guia? Para ser treinado, começa desde muito jovem, geralmente desde os 2 meses. O filhote para ser observado em relação à sua saúde, temperamento e liderança. Caso se mostre apto ao trabalho, o cachorro passa a morar com as famílias voluntárias, treinadas para garantir a correta sociabilização com o futuro cão-guia com as pessoas e outros animais, em diversos ambientes, simulando situações com as quais o cachorro pode passar. O cão-guia é indicado para todos os deficientes visuais, embora seja um excelente recurso, não são todas as pessoas com deficiência visual que se adaptam. Para realmente dar certo, é fundamental para que a pessoa tenha condições de receber o cão, que tenha mobilidade e que seu perfil seja compatível com o do cachorro. Pessoas muito inseguras em relação ao uso do cão-guia ou pessoas muito agitadas, por exemplo, pode passar essa insegurança e agitação para o seu pet, dificultando o trabalho. Algumas pessoas com deficiência visual se sentem melhor e mais seguras utilizando a bengala.
Então, assim, ó, isso não vai variar de pessoa para pessoa. E aí vem aqui, ó, por que é relativamente difícil ver cães-guias no dia a dia? Que é uma pergunta bem importante. Eu já vou ler o final. Porque o tratamento e preparação custa em média R$30.000. Qualquer pessoa, por exemplo, consegue fazer esse tratamento, essa adaptação? Não. É fácil o acesso? Não. Aí vem outras perguntas bem legais aqui, se com guia pode entrar em qualquer lugar, sim. Se como agir diante do cão guia se aposenta, que sim, também na hora de se com velhinhos. Bem legal, mandar para vocês também. Mas, gente, é uma questão muito complexa. Eu acho bem legal abordar sobre isso também. É bem legal abordar sobre isso também, porque nem todo cão vai dar adaptado e o nosso governo não poderia dar uma assistência melhor para que as pessoas com uma deficiência visual não tivessem um cão-guia? Facilitaria. Vamos ter treinamentos para cães-guias aqui. Então, seria muito mais fácil. Aqui no grupo, mandaram foto dos bebês, a cara tudo sem vergonha. Isso daqui, gente. A minha é uma cena, olha a cara dela. A cara do deboche. Esse daqui arrumadinho. Nossa, muito gato, gente. Eu sou apaixonada. Apaixonada por cachorro. Eu sou suspeita de falar. Mas isso varia de cachorro. Quando eu falo que varia de cachorro para cachorro, eu vejo lá em casa a Mel, que é muito tranquila, e a Amy, que é minha cachorra, que é toda doida aí, que muito agitada. Não serviria para um cão-guia. Ô, Ruth, Sim. Eu não sei se você chegou a ver. Eu acho que deve ter uns 30 dias. Na Record, tem uma moça que faz um programa à tarde, por volta das 14 horas, aí ela levou uma mulher daqui do estado lá que ganhou um concurso que ela criou um cão-guia robô. Eu não sei se você chegou a ver essa reportagem. É muito caro, mas ele faz a função do cão-guia. Ele é puxado como se fosse uma mochilinha, uma enceradeira assim pequena. Aí liga ali, ele consegue ver obstáculos, um monte de coisa. Muito assim, legal para o cego mesmo. Até um cego aqui do estado fez a demonstração ali na Praça do Papa, mas é muito caro. Você tinha que ver o preço, ela falando do valor da coisa. É algo que não é acessível a todo mundo, mas muito legal. Depois você dá uma pesquisada aí no negócio de cão-guia robô. É uma mulher aqui do estado que fez. Aqui, é esse daqui, Isso aí. Isso aí, assim, ó. Vamos lá, vamos ver aqui o que Lade está falando. Aí aqui, parece aqui, lá em Vitória aqui mesmo, ó, lá em... Parece a gente da Pensa daqui, o Jardim Camburi. Vamos lá, vamos ver. Não sai som, não, será? Ah, só fica mostrando. Ai, Camburi. É. Ah, aqui. Eu queria saber como que ele poderia fazer um... Eu queria saber também. Aí a Maria só é cega, não é surda. Não, ela só cega, pelo visto. Talvez o robô, se ela fosse cega e surda, ele teria estaria no vermelho e branco, igual a bengala. Achei muito legal, mas eu queria que tivesse um vídeo explicando. Porque, na verdade, não é bem esse vídeo. O que ele fez na matéria era um homem.
E ele é tipo essa mulher aqui de cima, aqui, ó, tipo essa mochilinha aqui, ó, tá vendo? Essa mulher aí onde você tá com a mãozinha A mesmo mulher. aí, mais Deixa ou eu ver. menos. Aprender na área de ciência e tecnologia, sendo a minoria, infelizmente, por mulheres. Mas eu tenho muito orgulho, porque realmente o empreendedorismo liberta. E eu sei do impacto que nós podemos gerar na sociedade. E muitas mulheres não sabem de quanto são capazes. E eu estou aqui para dizer... Aí acho que não vai falar. O empreendedorismo, de fato, é realmente libertador. Eu sei que ele sai um áudio, um som, quando tem um obstáculo, aí a pessoa escuta o que o robô fala, não tem? Aí, não, é legal pra caramba. Poxa, eu queria ver. Legal mesmo, tá? Nossa, muito legal mesmo. Eu queria ver o funcionamento, na verdade, né? Que não mostrou. Teste após a atualização. Aparentemente esse daqui não faz barulho, mas eu não sei se faz também. Mas, nossa, gente, muito legal, tá? Muito legal mesmo. Só que é o que o Lade falou e é o que a gente tem comentado. Os valores, por exemplo, não são valores baixos. Então, para ter uma acessibilidade, para conseguir ver, eu vou conseguir ver se vai ser fácil aí a gente conseguir ter isso em casa. Não é tão simples assim. Se o cão guia, por exemplo, custa em média no valor de 30 mil, esse robô deve sair mais ou menos esse valor, um pouquinho mais ainda. Porque tem bastante coisas ali. Gente, é aquela questão, por que não está sendo trabalhado, feito aí mais robôs? Ou por que a gente não tem um espaço para a criação de mais cachorros aí, mais cães guias? Porque não... Sim, uma questão gratuita. Deveria ter, mas porque não é visto pelo governo, não é abordado, não é trabalhado. É triste, mas é a realidade. Acaba sendo essa pessoa sendo ignorada na sociedade. E não tem que acontecer isso. Não deveria, não tem que acontecer, mas é o que acontece, tá? Felizmente. Sabe que a pessoa cega ou com baixa visão, a vida dela, o dia a dia dela, tem que ter uma inclusão muito maior e torna tudo muito difícil. Porque nós, na nossa vida ali, no geral, a gente não tem essa inclusão. Quem tem uma condição, por exemplo, consegue ser incluso. Agora, quem não tem, realmente... Sim, eles se adaptam, na verdade, só que precisa sempre de uma pessoa junto. E aí a independência que a gente fala, você vai ser independente, você vai fazer tudo sozinho, nem sempre ele consegue. E como que ele vai fazer sozinho? Como que ele atravessa uma rua sozinho? Por que todo sinal, por exemplo, não tem aquele barulho que tem aquele trim, trim, trim? É aquele botão verde. O botão verde no sinal, tem gente que acredita que é para adiantar o sinal, para ir mais rápido, mas não é. É para a pessoa cega ela apertar aquele botão, a pessoa cega ou com baixa visão, ela aperta aquele botão e quando o sinal fechar, faz aquele barulho. Trim, 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 trim. E aí ela sabe que pode atravessar. Mas são poucos locais. E aí? Então, é falta de uma condição no dia a dia. Poucos locais possuem certas situações, então, nem no geral, ele não tem uma independência. A baixa visão, gente, como eu já havia comentado, não pode ser corrigida por óculos, né? A baixa visão é um resultado de condições oftalmológicas, como degeneração macular, glaucoma, retinopatia diabética ou catarata, que foi uma questão de que Mai comentou. Essas condições aí, elas podem causar diferentes tipos ou efeitos na visão da pessoa e dificultando atividades pessoais, atividades no dia a dia.
E aí a pessoa pode utilizar os cílios como óculos ópticos. O que é isso, Ruth? Tem um óculosinho lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu tenho aqui na imagem. Deixa eu ver se tem no slide. Ô, Ruth, Sim. eu vou sair da aula, me tira aí, faz um favor. Ah, sim, tiro agora. Esse óculos aqui, ó, por exemplo, para pessoa que tem uma baixa visão, ele é um óculos onde que ele tem uma câmera e fica escaneando, fica falando para ele o que está acontecendo ao seu redor. Olha que legal, gente. Muito interessante, bem legal, só que também, né, é aquela questão, para a pessoa, é um aparelho barato? Não. Aparelho caríssimo. Então, opa! Cliquei errado. As tecnologias assistivas, lupas de aumento, eletrônicas, outras coisas aí, elas vão ajudar para as pessoas com baixa visão possam desenvolver ainda mais. Segundo os critérios estabelecidos pela OMS, gente, quais são os diferentes graus aí da pessoa com deficiência visual? Ele pode ser considerado, então, baixa visão, leve, moderada ou profunda. Então, isso vai ser o quê? A baixa visão leve, moderada ou profunda, ela vai ser compensada com o uso de lentes de aumentos, lupas, telescópios, conjunto de bengalas ou treinamento de orientação. Próximo à cegueira é quando a pessoa é capaz de distinguir luz ou sombra, mas ela já emprega o sistema de Braille para ler e escrever. Vai utilizar recursos de voz para acessar programas de computador, celular, locomove com a bengala, precisa aí de treinamento de orientação e de mobilidade. E a pessoa cega, né, quando não existe nenhuma percepção de luz. E aí o sistema de Braille vai ser essencial para a vida dessa pessoa, bengala, treinamento de orientação, de mobilidade. O diagnóstico da deficiência visual, ele pode ser feito cedo, né, gente? Como, no caso, misturei. Pode ser feito cedo e, na verdade, pode ser feito durante a gestação. E pode acontecer da pessoa ficar cega por conta de algumas doenças, como, por exemplo, catarata, glaucoma, eles podem evoluir e deixar a pessoa cega. Ou no caso, diabetes também, ou no caso raro, que eu até mostrei para vocês, da menininha ali, onde que ela vai ficar cega, ela não vai enxergar mais nada. Então, a cegueira, ela pode ser da pessoa desde o nascimento, ou ela pode ocorrer por algum outro motivo, sofreu um acidente também. E aí? Teve uma vez que eu estava numa loja, eu criança, sempre fui muito espoleta, e aí eu queria ver um teclado, que estava muito curiosa. Aí lá tinha um negocinho assim de ferro. Vocês já viram esse negocinho de ferro para pendurar as coisas? Assim? Aí quando eu fui olhar, eu enfiei e furei do meu olho com ferro do negócio da loja, só que eu estava olhando para cima, porque estava aqui de baixo o teclado que eu queria ver. E aí eu furei o olho. Meu olho sangrou, só que ele não foi nessa partezinha do olho, né, na íris do olho. Senão eu poderia ter ficado cega de um olho, ou ficar com baixa visão. E aí, seria uma questão adquirida. Eu não era assim, mas aconteceu alguma situação que se tornou e ficou assim. Então, nem sempre a cegueira, a pessoa vai nascer com aquela cegueira também, ou a baixa visão vai nascer com a baixa visão. Então, vem aqui. Como lidar com a deficiência visual na escola, gente? A escola ela pode recomendar que os pais, sempre falo para vocês, responsáveis aí, façam um exame com essas crianças. Gente, você está vendo a criança, ela está tendo muita dificuldade na leitura, dor de cabeça, vista cansada, ou ela não enxerga, você mostra alguma coisa, ela tem muita dificuldade da visualização. E aí, forçando muito o olho, esfrega muito o olho, força muito o olho, ou quer ficar muito em cima do quadro para enxergar.
Por que essa criança está fazendo assim? É uma questão de você observar e você orientar a família, que a família ela não percebe. Eu não sei que pessoa, se foi nessa turma que falou que a filha, desde pequena, não enxergava direito e todo dia vinha para casa e estava toda suja de lápis, suja de giz, de negócio, porque ela queria ficar em cima do quadro para enxergar lá na escola. Só que o professor não falou nada e aí ela até brigava com a menina, que às vezes quando ela ia assistir a televisão, ela botava o binóculozinho e ficava assistindo a televisão com o binóculo. Aí ela falou, a mãe, né? Teve uma vez que ela falou assim, brigou com a menina, escondeu o binóculo da filha dela e essas coisas. Só que ela não percebeu que é toda aquela questão dela tentar ficar tudo muito próximo, dela querer utilizar um binóculo para enxergar a televisão, de ficar muito em cima do quadro. A mãe não percebeu e nem a escola que aquilo ali é porque ela tinha uma deficiência visual. Só que a deficiência visual dela era só uma baixa visão leve, foi considerado. Sim. Quando eu era menor, eu tinha a mulher do meu primo percebeu que toda vez que eu estava assistindo televisão, eu ficava muito em cima da televisão. Aí ela falou com a minha mãe, olha, você leva a Patrícia no médico porque tem algum problema com a Patrícia, porque ou ela não está enxergando direito, ou ela não está ouvindo direito, porque ela fica o tempo todo em cima da televisão para assistir. Aí minha mãe me levou no médico, o meu problema era a cera que eu tinha demais no ouvido, então aí o médico passou um remédio para soltar aquela cera, para poder fazer a lavagem. Aí eu passei a fazer, eu me lembro que eu passei a fazer 6 meses. E tem uns 2 meses, a minha filha também, ela está em 29 anos. Ela não estava escutando nada, só uns zumbidos no ouvido. Aí ela foi no médico, a doutora falou que foi uma gripe que ela teve, um ouvido ainda estava com os efeitos dessa gripe, mas também era cera. Então, essas coisas que às vezes tem que ser observado dentro de sala de aula. Por quê? Pode parecer uma coisa besta. Essa criança na frente da televisão, criança, sai da frente da televisão. Mas não observa que foi a cera, mas poderia ser alguma questão também visual? E aí? O que poderia ter sido feito? Como poderia ter sido trabalhado? Gente, dentro da escola, a gente tem que estar o tempo todo atento às questões daquela criança. Nem tudo vai ser alguma deficiência, mas pode ser que seja, por exemplo, o caso de Paty não era uma deficiência auditiva, mas e se fosse? E se fosse uma deficiência visual? É uma questão que a gente tem que estar muito atento para que a gente não possa errar. Só que a gente não pode também dar laudos, assim vou falar para vocês, em sala de aula. Porque se você der um laudo e falar que é isso e depois não for, depois vai se tornar algum problema ali para dentro daquele ambiente. Os pais vão querer debater, pode se tornar um processo aí para a vida de vocês, tá? Então, tenha muito cuidado na forma na qual vocês vão se comunicar com a família dessa criança. Outra coisa aí, né, que na sala de aula a gente tem que ter objetos e coisas, situações ali naquele ambiente que irão facilitar tanto o acesso quanto a mobilidade do aluno. Então, é importante as cadeiras, elas se manterem sempre no mesmo lugar, a mochila sempre no mesmo lugar. Sempre, se for ocorrer uma mudança naquele ambiente de sala de aula, avisar previamente aquela criança: ô, João, a cadeira que estava do seu lado direito não tem mais. Então, por quê, gente? Porque se não for avisado, eles começam... A pessoa cega, ela cria na cabeça dela um padrão. Ela vê de uma forma diferente. Ela não enxerga com os nossos olhos, mas ela cria um padrão diferente. Então, uma memória fotográfica. É tipo uma memória fotográfica, só que a nossa memória fotográfica a gente tem que ver. O deles, eles não veem. O que é muito interessante, eles criam tipo um mapeamento, né, da memória fotográfica assim, e já imagina, aqui está isso, aqui está aquilo ali está de uma outra forma, e se eles vão seguir sempre aquele mesmo padrão. Se a gente fizer mudanças, a gente pode atrapalhar naquele padrão que ele criou.
Então, o padrão dele, a cadeira era estar igual a cadeira de Rosângela. A cadeira sempre está na pilastra. Aí ela já veio para sentar, a cadeira não estava na pilastra, ela vai sentar e cai no chão. Porque não foi avisado previamente. Sempre quando for haver mudanças, tem que ser avisado, tem que ser sinalizado dentro da escola. Aqueles bloquinhos, né? Que eu até mostrei para você na semana passada, que fica no chão, aquele pão de bolinha assim, ó, aquilo ali é para sinalizar também, para facilitar, tá? Muito importante que tenha isso, facilita o acesso dentro de sala de aula. O aluno cego, ele vai ter direito a usar esses materiais adaptados, livros didáticos para o sistema de Braille ou reglete. Ruth, o que é Braille e o que é reglete? Cara, a gente vai falar disso ainda. E aí, também é importante que antecipem também, gente, a adaptação dos textos, juntos pelos responsáveis pelaquela sala de aula. Por quê? Não adianta eu falar, vou escrever aqui o texto rapidamente para ele. Não é assim. Não é desta forma, né? Podemos também contar com máquinas de braille, impressora 3D, equipamentos adaptados, a alfabetização para crianças com cegueira total, gente, ou com graus severos na deficiência visual, vai ter a adaptação, a alfabetização dela vai ter que ser o tempo todo com o sistema de braille ou reglete. Não adianta você falar bem assim, vou ensinar e vou criar um outro sistema para essa criança. Ela não vai aprender. Eu quero que ela escreva. Para ela não vai fazer diferença se ela escrever uma letra A ali, porque ela não vai sentir, ela não vai saber. Ela enxerga através de outras formas. Principalmente a questão motora, o tato, ele vai ajudar e muito. Então, nesse processo de alfabetização, o Braille ele vai ser essencial para o desenvolver. Adaptação, não, desculpa. De alfabetização. O Braille ele vai ser essencial para desenvolver. E tem que ter um suporte, né, no AEE, que é o atendimento educacional especializado, sempre. Se não tiver um suporte no AEE, ele vai ficar só em sala de aula e não vai aprender nada também, tá, gente? Não tem, dentro de sala de aula não tem um professor especial com ele, também vai dificultar o processo ali. Então, é importante ter um professor de educação especial, ele, em um outro momento, ter um atendimento educacional especializado, porque se não acontecer, se não ocorrer isso daí, o desenvolver dele não vai ser um bom desenvolver, não porque a criança não queira desenvolver, mas porque não vai ter certos recursos e um bom trabalho, né, para a desenvoltura do mesmo. Saúde. Aqui, ó. Esse daqui, gente. É um teclado? É o reglete. O reglete, ele é tipo um tecladinho, só que aí você tem essa pontinha aqui, ó, e você vai apertando para ficar, porque cada ponto é uma letra. Então, a letra A, olha onde está o ponto. A letra B tem outros pontos. A letra C, D, cada um tem a quantidade de pontos. E o reglete é tipo um braille feito de forma manual, né? Porque o braille não é feito assim, dessa forma com reglete. Ele é feito normalmente Cadê? Ele é feito assim, ó. Olha como que ele já vem, ó. Ou ele é numa impressora, que deixa ele assim, ou ele é tipo meio colado as bolinhas. Eu não sei mostrar para vocês, ó. Para dentro de sala de aula, eles tornam mais prático mesmo para fazer. Vou mostrar para vocês a pessoa fazer um reglete. Sim. Professor, eu fico curiosa, como que eles, quando eles vão ler em braille, como que eles assim conseguem sentir o que está escrito? As letrinhas são formadas naquelas bolinhas? Sim, as letras são formadas nessas bolinhas. Ó, vou até aumentar aqui a tela para você ver. Cadê? Cadê? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Cada bolinha significa uma letra. Uma bolinha cá em cima, letra A. 2 bolinhas, B.
2 bolinhas em cima, C. 3 bolinhas, D. Uma bolinha do lado do outro, E. Cada bolinha significa alguma coisa. E tem dos números também, ó. Ah, sim. O sistema de Que Braille... interessante. Sim, não, ele é muito interessante. O sistema de Braille, ele tem só essas bolinhas aqui, e a partir dela dá para criar diversas letras. Gente, É muito legal. Ó, vou mostrar aqui como escreve no reglete, ó. Deixa eu ver se aqui tá mostrando. Olá, pessoal. Bem-vindos novamente ao canal Estudando Tecnologia aqui. E hoje nós vamos mostrar para vocês uma outra reglete. Essa é uma reglete do tipo positivo. É uma reglete que é uma inovação, tá? Derivada de uma pesquisa brasileira, uma pesquisa aqui no país mesmo. E eu vou mostrar a diferença dela para vocês. Está vendo uma caixinha, tá vendo? Vou tirar ela aqui. E vou para lá. Qual que é a diferença dessa reglete? Olha, ela também são 2 regrinhas, ó. Né? Ó, eu virando ela aqui, a parte interna, ó, vocês vão ver que dentro ela não tem um monte de furinho. Ela tem um monte de pontos. Ó, são 4 linhas. São vários pontinhos Braille. Certo? Aqui a parte superior, as telas, também são todas quadriculadinhas. Tá? A dobradiça dela é destacada. Igual separar as 2 regrinhas. Né? Então, eu posso substituir qualquer uma das 2 e posso trocar cor também. Posso colocar a régua de baixo uma cor diferente da de cima. Encaixa aqui. Pronto. Faz esse barulho mesmo. Fecha. Tá? Para utilizar a reglete positiva, eu preciso de um outro tipo de função. Vou pegar aqui, ó. Vocês podem ver que eu tenho 2 funções na minha mão também. Tipo beira, ojudinhos embaixo. Tá? Só que nesse modelo, ela é oferecida com 2 tamanhos, de acordo com a mão da pessoa, né? Para ficar ergonomicamente mais confortável. Eu, como tenho a mão um pouco maior, eu vou usar o grande. Você pode usar o pequeno também. Na ponta da função, ele já não é pontiagudo. Muito sutil aqui, ó, ele é côncavo. Certo? Então, ele tem um furinho na ponta dele, para encaixar naqueles pontinhos da reglete. Tá? A função ele também é de plástico, e a reglete ela é de plástico também, ABS. Vou pegar uma folha aqui e vou mostrar para vocês como funciona. Vou abrir aqui a reglete, colocando a folha nela. Ela tem 4 pininhos de fixação. Estou alinhando a folha com a dobradiça aqui. E vou fechar. Muito bom. E aí, tradicionalmente, a gente escreve o Braille da direita para a esquerda. Nessa reglete, eu vou escrever o Braille no mesmo sentido da leitura. Eu não preciso espelhar os pontos. Vou escrever da esquerda para a direita. Eu vou escrever. Certo? E aí, quando eu for ler o Braille, eu também vou ler da esquerda para a direita. Então, eu só abro a reglete e, diferente da tradicional, os pontos não estão embaixo da letra, já estão na orientação de leitura. Então, eu posso ler sem tirar o papel. Certo? Então, essa é a inovação da reglete positiva, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e curtam o nosso canal e continuem. Viu? O que vocês acharam? Legal, mas difícil. Difícil, né? Mas bem interessante. Quando você vai ler antigamente... Ele podia ter dito o que estava escrito, né? Eu tenho que ir curiosa. Mas é 2 crianças têm, ou tem... Dificuldade todas as crianças vão ter. Só que
vai ter que aprender a escrever assim, é igual a Libras. Ele não vai ter dificuldade de aprender Libras, mas vai ter que aprender para desenvolver. É muito difícil. A reglete antiga, você tinha que escrever da direita para a esquerda, você tinha que escrever ao contrário. Essa reglete nova, né, que era negativa, agora positiva, você escreve normal, da esquerda para a direita e já sai certinho para você ler. Ó. Aí a mãe falou assim, amei. Tenho um filho com baixa visão e confesso que a positiva agora, confesso que a positiva até agora foi a tecnologia mais fácil de aprender. E aí, ó, bem legal. Muito interessante, né? Eu queria saber o que estava escrito. Acho que deve ter escrito um negócio da página, testando tecnologia. Não sei. Ou reglete positiva, eu fiquei curiosa também. Tá, e aí, você está por também do Maria Mendonça? Quer ser Maria? O pessoal fez cada tanto que já está passando. A reglete, então, gente, ela foi... na verdade, é uma adaptação do Braille. Por quê? Primeiro vai vir o Braille. O Braille, ele é o sistema tátil utilizado para as pessoas cegas ou com baixa visão. Tradicionalmente, em um papel de alto relevo. E aí, pode escrever, normalmente, o Braille, ele vai ser feito ou em um reglete mesmo, de punção, ou uma máquina de Braille, ou computador que vai imprimir o Braille. O reglete, ele é uma adaptação, aonde que, por exemplo, eu, um professor em sala de aula, eu quero passar alguma coisa para um aluno. Eu pego aquele reglete, né? E posso, claro, tem que saber Braille também, e posso vir aqui e escrever, e desenvolver. Olha que interessante, com esse reglete positivo, se a gente souber os pontos, dá para a gente até treinar em casa, gente. Caso a gente queira aprender, quero aprender em casa, na internet, claro que eu falo para vocês que um curso vai ser totalmente diferente, mas eu consigo vir aqui nos pontos. A letra A, o ponto é aqui em cima, a letra B é o ponto aqui. Na internet a gente consegue ver dessa forma, e a gente consegue também, se a gente tiver um reglete, tentar utilizar e entender um pouco sobre, né? Mas não é tão difícil assim não, depois que você vai vendo, você vai aprendendo, vai desenvolvendo. Exatamente. Sim, sim. O reglete, ele foi uma das ideias mais criativas e uma tecnologia assistiva criada, né, há muito tempo atrás. Aí está escrito aqui, mais um detalhe. O reglete deve ser feito da direita para a esquerda, porque as primeiras palavras são lidas pelo relevo, que o formato, ao se fundar no papel de punção. Ou seja, se a primeira letra se faz o relevo, depois vira o papel e a superfície para que possa fazer sentido para ser lido. Já o reglete positivo não precisa mais disso, não tem essa dificuldade toda aí, né? Que existia no passado. Aqui, gente, a gente falou de uma máquina de impressão em Braille. Essa daqui é uma máquina de impressão em Braille. Como que eu faço, Ruth, para utilizar? Aqui, ó, 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto, 4, 5, 6 pontos. Então, olha, tem a pontuação certinha, tem uma tecla para mudança de linha, tecla para retrocesso, igual a máquina de escrever antiga, mas ela só tem poucas letras, mas não tem. Porque em Braille a gente utiliza a pontuação. E aí vai digitando ali, ó, e vai escrevendo tudo em Braille, tá, gente? Aí uma coisa bem interessante. Quem criou, então, o Braille? Gente, há muitos e muitos e muitos anos atrás, séculos, quase 2 séculos atrás, né? Na França, o criador desse alfabeto foi Louis Braille. E ele ficou cego, ele não era cego, porém ele ficou cego com 3 anos. Depois, quando ele tinha 3 anos, quando houve um acidente na oficina da sua casa. E aí, 10 anos depois, né, ele estudou em uma escola com pessoas com deficiência visual, e no passado era utilizado, para essa pessoa com uma deficiência visual, era utilizada a sonografia, que era um sistema silencioso, onde soldados se comunicavam na guerra. E aí, gente, imagina, se comunicava através de um som, mas se o som era um sistema silencioso, era um sistema muito complexo.
Aí o Luiz Braille, ele falou assim, nossa, isso não tá legal para aprender, não tá legal para desenvolver. Aí ele começa, então, a pensar o quê? Ele começa a criar um padrão de sistemas baseados nessa pontuaçãozinha, em pontos e traços curtos. E aí, com esses pontos e traços curtos, ele começa, então, a criar um novo alfabeto. Qual alfabeto? O alfabeto em Braille. Esse nome Braille, gente, é por conta do nome dele, de Luiz Braille. E aí, a célula de Braille, ela completa, ela inclui 6 pontos. E aí, a posição dos pontos é onde nós vamos identificar cada letra ou cada número. É possível, ele foi tão inteligente, esse Luiz, que é possível fazer 63 soluções. Dá para criar 63 tipos de letras, números diferentes aí, através de pontos. Então, uma única célula usada, ela pode representar várias letras do alfabeto, pode representar sinais, pode acrescentar pontuação, pode acrescentar letras também, ou até mesmo uma palavra inteira. Ah, Ruth, mas o idioma da França vai ser o mesmo do Brasil? Gente, vai utilizar o mesmo, diferente da Libras. A Libras, o idioma de Libras é uma linguagem diferente. A linguagem de Libras não é a mesma linguagem do nosso português, aonde normalmente o verbo vem primeiro do que o que ele está falando. Exemplo, quero ir para casa. Ir, casa, quero. É basicamente isso. Então, em Libras, eles falam de uma forma totalmente diferente. Em Braille, não. Ele é uma pessoa ouvinte. Ele ouve normalmente. Então, ele ouve, ele entende, e o escrever vai ser igual o nosso português. Corretíssimo. Só que o ato do escrever dele vai ser um ato de escrever diferente, porque vai ser em Braille, porque ele precisa de uma escrita em alto relevo para que ele possa compreender o que está sendo escrito ali. Só por conta disso, porque essa é a única diferença de um deficiente visual aí, né, gente? Olha que interessante essa imagem aqui, eu acho bem legal, onde tem essa menininha aqui, ó, ela tá digitando nessa maquinazinha de Braille, e aí a folhinha tá saindo e ela tá lendo o que? Igual aquela máquina de escrever antiga, né? Ela digitou e já tá lendo ali o que está sendo escrito, e ela tá dentro de uma sala de aula regular, onde é possível ver outra criancinha aqui, ó, atrás com material normal. Vale lembrar também, gente, de acordo com o decreto 6.571, no dia 17 de setembro de 2008, que foi uma questão perguntada pela Ju, que o Estado ele tem o dever, a obrigação de oferecer um apoio técnico e financeiro para dar um atendimento especializado a esse aluno que esteja presente em uma rede pública de ensino. Mas vai caber também, o Estado falou que vai fazer isso, beleza, existe esse decreto, mas cabe também a administração escolar daquela escola fazer a solicitação. Porque, gente, eles vão ficar mandando máquina assim à toa, toma uma máquina aí de Libras, toma uma máquina de Libras, toma uma máquina de Braille aí, toma um professor aqui que entende o Braille. Não vai fazer isso aí do nada. Precisa de que haja uma solicitação e, através da solicitação, beleza, não quer dizer que vai ser rápido, que eles vão mandar no outro dia essa máquina também, porque não é o que acontece, mas vai facilitar aí, né, e vai desenvolver essa criança. Para quem quer saber aí, vou mostrar para vocês. Como que escreve aí na maquininha de escrever? Não, aqui, 1 minuto, tá bom. Essa é a máquina de escrever em Braille da Perkins. Esse é o modelo tradicional. Ela acompanha o manual de instruções. Vem uma capa protetora e um apagador.
Essa máquina ela tem aproximadamente 5 quilos. Ela é o modelo mais robusto da marca. E agora a gente vai ensinar como colocar a folha. Aqui você baixa essa alavanca e gira esses dois botões no sentido horário, até chegar no limite. Senão você pode enroscar o papel e ter ele rasgando e tal. Você alinhando certinho aqui a folha, você abaixa a alavanca para travar, e no sentido anti-horário, você vai girando até a folha chegar no limite. Ah, não mostra digitando, né? Calma aí, aqui, ó. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a máquina Braille que eu aprendi a escrever na instituição Lara Mara, que fica em São Paulo, dos deficientes visuais utilizados, ok? Eu vou mostrar a folha para vocês. Esse tipo de folha, ela é chamada canson, que ela é folha grossa. Porque folha de sulfite apaga as letras, ok? Agora eu vou colocar a folha na máquina. Pronto, pessoal, já coloquei a folha. Antes de eu fazer as letras, eu vou ensinar as teclas para vocês. Essa tecla é a tecla 1, e essa 2, 3. E essa tecla do meio é a tecla de espaço. Quando faz uma letra, dá um espaço, para não ficar tudo junto. E essa tecla aqui é a tecla 4, tecla 5 e tecla 6. E essa tecla aqui é para voltar a alavanca também, mas eu costumo usar a alavanca mesmo para voltar. E essa tecla é para mudar de linha, ok? Agora eu vou fazer o pontilhado da letra A. Ó, pessoal, fez esse barulhinho porque acabou a folha, que não tem mais espaço. Aqui, ó. Eu passei a mão, estou passando a mão, fez um pontilhado da letra A. Essas letras é tudo letra A, que é o ponto 1. Isso ensina na instituição Lara Mara, na alfabetização de Braille. Agora eu vou voltar para a alavanca como dedinho. Agora eu vou fazer um pontilhado da letra B. E por aí vai, gente. Muito interessante. É bem legal o videozinho. Vou mandar para vocês. É bem parecido, na verdade, com o reglete, né? Só que esse daqui é uma maquinazinha que vai digitando. É o que eu sempre falo. Ai, meu Deus, calma aí. Vou mandar outro vídeo. É interessante, porém não é tão barato assim para comprar. Não é tão fácil o acesso. Mas também deve ser assim, igual ele falou, além de tudo, a folha também já é mais cara, deve ser mais cara por ser mais grossa, porque não é uma Sim. folha de A4. Ali também deve ser poucas palavras por linha, porque pelo espaço, né? Sim, tem que então fazer aquele espaço grande. Portanto, quando ele falou, vou escrever um outro negócio, ele deu 2 enter, se apertou 2 vezes para descer. Então, ficou um aqui e um outro aqui embaixo. Então, ele tem que usar muitas folhas que eu escrever. Ele tem que utilizar várias e várias folhas. Não é só uma folhinha ali só. Gente, é tudo mais caro, né? Tudo mais difícil. Eu não sei o preço dessa máquina, mas não é... Lembra sempre que eu falo para vocês, não é tão fácil assim o acesso. Facilidade, conhecimento disso daí, né?
Os ambientes nas escolas, né? Como eu já falei para vocês, eles devem ser adaptados, tem que ter sinalização em braille. A escada é interessante que tem um contraste de cor nos degraus e nos corredores. Mas por que isso, Ruth? Porque a pessoa com baixa visão, ela vai conseguir enxergar esse contraste. A pessoa cega, não. Mas com baixa visão, sim. Corredor desobstruído, não vai ter um monte de coisa no corredor. Piso tátil, que é aquele piso que eu falei para vocês, aquelas bolinhas. É importante, gente, tudo isso para a inclusão dessa pessoa com essa deficiência visual. Esse espaço ele tem que ser acessível, várias coisas sonoras, bem adaptado. A área de saída de veículo próximo da escola também tem que ser uma área adaptada, semáforos com aqueles barulhos, né, que faz aqueles trim, trim, trim. Por quê, gente? Tudo isso é para facilitar a pessoa ali, né? E aí, como que é facilitar a inclusão? Como que deve ser a ação mediadora, então? A gente tem que compreender que o cego ele não vive no mundo obscuro e no mundo que ele não entende nada, no mundo sombrio. Ele percebe as coisas, ele entende através do tato, da audição, do paladar, do olfato. Isso chama sentidos cinésticos e dos sentidos vestibulares. Isso quer dizer o quê? Que tudo que ele vê, tudo que ele entende, ele vê de uma forma diferente. O que é um sistema vestibular? Que eu até coloquei aqui no cantinho. É um conjunto de órgãos do ouvido interno e responsável pela manutenção e do equilíbrio. Esse sistema detecta informações importantes como balanço, gravidade, posição do corpo e distância. O nosso ouvido, para a gente que enxerga, ele não desenvolve esse sistema vestibular. Já para as pessoas cegas, pessoas com deficiência visual, o ouvido deles, eles desenvolvem. Caro. Muito caro. Deus é mais, muito caro. Mas essencial para dentro de sala de aula. As pessoas que não possuem essa deficiência visual, ele não tem esse sistema vestibular formado e desenvolvido. Nós não possuímos. Mas a pessoa que tem a deficiência visual, ela tem esse sistema vestibular desenvolvido. E também o indivíduo sinestésico. O que isso quer dizer? É aquele que não se satisfaz apenas ouvindo ou vendo. Ele precisa tocar, experimentar, cheirar, para compreender melhor. Então, tudo que, por exemplo, foi o que eu falei para vocês, a pessoa com alguma deficiência visual, ela, para enxergar, ela vai enxergar de uma outra forma. Ela não enxerga apenas com os olhos, ela vai enxergar no ato do ouvir, no ato do cheirar, no ato do sentir. Então, tudo vai ficar bem aguçado. Agora, a pessoa que ela tem uma deficiência visual e ela é surda também. E aí? Ela vai enxergar através do tato, do sentir, do tocar, vai ser muito maior o experimentar, o tocar, o sentir, do que a questão do ouvir, porque ele já não ouve, porque pode acontecer da pessoa ter uma deficiência auditiva e uma deficiência visual. E aí ele vai utilizar também aquela bengala vermelha com branca. Bem interessante na sala de aula é utilizar o quê? Materiais com diferentes texturas, estimular o aluno no sentido, tipo, estimular esse aluno em todos os sentidos. Então, a gente vai trabalhar alguma coisa, vamos trabalhar, fazer com que ele sinta, com que ele cheire, com que ele prove, dependendo da situação, que ele toque no outro aluno. Indicar a distância dos objetos. Exemplo, João, está a 5 metros de você, está a 500 metros, está longe. Está 1 metro de você, está meio metro de você. É importante falar. Por mais que a princípio ele não entenda, Ruth, ele é pequeno, ele não entende. Mas posteriormente ele vai passar a entender o que significa essa distância aí, né? Orientar esse aluno para que ele possa seguir as direções, dizer direita, esquerda, para cima, para baixo, para trás, para frente. Não utilizar termos aqui, ali. Porque, igual mineiro, exemplo, falar é pertinho e não é pertinho. Tem que falar realmente a distância, mostrar. Gente, por quê? Quando a gente fica, é aqui, ali, ele não enxerga, aqui, ali, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Pertinho, e se for longe, tem que explicar certo. Está a tantos metros, está à sua direita, está à sua esquerda, está à sua frente, está à sua trás. Então, tem que ser falado da forma correta. Empregar, sempre falar da melhor forma possível, porque
Desta forma, ele vai entender, vai compreender melhor. Outra coisa, gente, não precisa ter receio. Exemplo, ó, veja seu colega, olha aqui seu colega. Ah, é porque ele é cego, ele não vê. Ele vê de uma outra forma. E é importante avisar, se for mudar de ambiente, for ter uma nova pessoa dentro de sala de aula, instruir uma nova pessoa, vai mudar de pessoa aí, vai vir, trabalhava eu e Rosângela, a Paty vai entrar em sala de aula. É importante informá-la que dentro de sala de aula tem um aluno com deficiência visual, para que a Paty também possa orientar e trabalhar da melhor maneira, não ficar perdida também sem saber da situação. Não excluir essa pessoa com essa deficiência visual, não minimizar a sua participação, proporcionar para que ele obtenha sucesso nas coisas que ele está fazendo, buscar estratégias, diferenciar os seus trabalhos, viabilizar a imaginação e a criatividade, possibilitar instrumentos diferentes como prova em braille, prova oral, apresentação de seminários, portfólios para esse aluno aí com essa deficiência visual, permitir que durante a aula ele utilize gravadores, porque para ele não vai conseguir anotar igual os outros alunos, mas se ele gravar, depois em casa ele pode ouvir para poder trabalhar na hora da prova. Promover atividades colaborativas com outros alunos, legal ele trabalhar em dupla, verbalizar quais são os seus procedimentos que devem ser feitos, transmitindo com clareza, desenvolver aí a percepção desse aluno, né? É essencial para que ele possa desenvolver a capacidade de organizar, transferir, abstrair os conceitos, ter um tempo maior para que esse aluno com a deficiência visual ele possa digitar algum texto, ele possa entender, ele possa fazer uma prova. Ele não vai fazer uma prova no mesmo tempo que um outro aluno, é um tempo diferente, a gente tem que entender. Isso também vai para a atenção da educação inclusiva. Sempre que for possível, utilizar texto em formato digital, como, por exemplo, filmes, questões mais ouvidas, gente. Por quê? Não adianta eu só escrever no quadro. Para ele, eu escrever no quadro não faz diferença alguma. Porque ele não vai estar enxergando. Solicitar que a turma tenha compreensão, o mínimo de barulho possível. Porque quanto mais alunos falam, ele não vai ter muita informação ali e vai dificultar o seu aprendizagem. Compreender que esses ruídos na sala de aula vai provocar incômodos, né? E porque o auditivo dele ele é muito melhor, muito mais desenvolvido do que as outras crianças. Em atividades em campo, solicitar que o estudante faça uma orientação, falar o que está acontecendo, como está funcionando aquele local, descrever sempre. Falei para vocês vídeos e documentários com audiodescrição, né? E aqui tem algumas tecnologias assistivas que eu até mostrei para vocês na aula passada, né? Da lupa, essas coisas. Eu até já tinha mostrado para vocês. Tudo isso que você leu agora é ação mediadora, né? Isso, tudo isso que eu li foi ação mediadora. Ah, tá. E a gente não tem essa parte na apostila, não, né? Não tem, não? Bom, eu não encontrei da minha, não. Ixi. Que pena. Realmente, não tem. Eu aproveitei que eu estou em casa, dei umas fotografadinhas aqui para saber das coisas. Eu mandei o slide também lá no grupo da turma, tá, gente? Já que não tem apostila, eu já tinha até mandado o slide, mas eu nem sabia que não tinha. Mas aí vocês entrem, então, se caso... eu quero ler essa ação mediadora, compreender melhor. Entrem lá na aula ali, né? No slide da aula que eu já encaminhei para vocês lá no grupo, tá bom? Já encaminhei exercício também, apesar de ter mandado 500 coisas em cima. Gente, desejo para vocês bom final de semana, um bom descanso, um beijo para todo mundo. Fica com Deus. Até semana que vem. Tchauzinho. Tchau, até semana que vem. Tchau. Tchau, Ruth. Tchau.